Olá, 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 malta! Sejam muito bem-vindos à nossa terceira aula. E essa aula é o maior problema de todos os pais e todas as mães, os readormeceres. Em primeiro lugar, devemos lembrar sempre que os bebês têm uma dificuldade muito maior de readormecer do que nós adultos. E atenção, não são apenas os bebês que têm os despertares noturnos, nós adultos também temos. Algumas vezes nós não lembramos e outras vezes nós acabamos por lembrar, né? Que acordamos, conseguimos lembrar, ou vamos beber uma água, ou vamos fazer um xixi, não é assim? Os bebês não têm essa capacidade de voltar a dormir tão facilmente como nós. Nós acordamos, despertamos e, não está no meu horário ainda, voltamos a dormir, não é assim? Os bebês não conseguem, eles não têm maturidade fisiológica para isso. E se a gente não ensina desde pequenininho, desde que nasceu, conforme os meses forem passando, vai ser cada vez mais difícil de ensinarmos a eles. E o voltar a dormir, o readormecer, vai ser cada vez mais difícil, tá bem? Conforme os anos forem passando, mais difícil vai ser para ele voltar a dormir, porque ele não foi ensinado a isso. Ele não sabe como fazer, não é culpa dele, tá certo? Nós temos que lembrar também que para esses despertares acontecerem, geralmente tem uma causa. O bebê simplesmente não acorda porque ele acha legal, né? Existe uma causa por trás disso. E é isso que é o principal que a gente precisa identificar, tá certo? Essa causa pode ser fome, dor, algum desconforto, né? No caso dos mais pequenos, dos menores, cólicas, de 0 a 3 meses, a própria esterogestação, que não permite que eles durmam, né, por mais de 3 horas, 4 horas seguidas. Conforme os meses forem passando, eles vão tendo mais maturidade para dormir um tempo maior. Mas os readormeceres também podem acontecer nas sonecas, porque estes desconfortos também podem acontecer nas sonecas. E aí, estamos tamados, não é assim? Por quê? Qual é a diferença básica da soneca para o sono noturno? A soneca, muitas pessoas acham que deve fazer a soneca no claro. Por quê? O bebê precisa diferenciar o dia da noite. Não, gente, isso se chama relógio biológico. Todos nós temos um relógio biológico. E esse relógio biológico é trabalhado de acordo com as nossas necessidades. E nós, geralmente, vamos colocar aí 99% da população, fica acordado durante o dia e dorme à noite. E o nosso organismo se acostuma a isso. Até porque existe um bichinho, um hormônio chamado melatonina, e ele só é produzido pelo nosso corpo no período da noite, entre as 6 e as 9h30, 10 horas da noite. Então, por isso que o horário ideal para nós adormecermos um bebê ou uma criança é entre as 6 e as 8 da noite. Até as 9, ok? Mas o ideal é que a criança já esteja em sono profundo por volta de umas 9h30. Por quê? Que é o pico da melatonina. Se ele já estiver em sono profundo, bem naquele pico, ele vai aproveitar grande parte desse hormônio. E por que isso é tão importante? Porque lá por volta de umas 3, 4 horas da manhã, essa melatonina vai cair. Por quê? Por causa do relógio biológico, o corpo já entende que está prestes a clarear, então já começa a diminuir esse hormônio. Opa, já está na hora de acordar. Então, a produção desse hormônio diminui e aumenta um outro bichinho, um outro hormônio chamado cortisol. Este hormônio, ele é muito traiçoeiro. Nós precisamos dele no nosso dia a dia, durante o dia, para termos energia, conseguirmos fazermos as coisas. Só que dormir com o cortisol lá em cima, o que seria isso? Você dormir estressado, nervoso, no caso das crianças e dos bebês, dormir muito cansado, chorando, tendo acabado de passar por alguma briga, né, ter levado uma bronca.
o nível de cortisol tá lá em cima. Tudo que for mexer com o sistema nervoso do bebê, deixá-lo inseguro ou deixá-lo com medo, nível de estresse, opa, subiu. Ou seja, cortisol subiu. Vai conseguir produzir a melatonina? Não, porque ou é um ou outro. Melatonina relaxa, cortisol aumenta. Então, até a hora que o bebê vai dormir e até a hora que o bebê acorda de manhã cedo, influenciam nos despertares e, obviamente, no readormecer destes despertares. Porque se o bebê foi dormir muito cansado ou não fez as sonecas suficientes durante o dia, ele vai ter muitos despertares. Principalmente, atenção, essa é uma dica, principalmente até meia-noite. Muitas pessoas não sabem disso, mas despertares até a meia-noite são sinal de cansaço. Pode ser por dor, pode ser por dente, pode. Salto de desenvolvimento? Pode sim. Mas o principal é cansaço e falta de soneca. Então fiquem atentos. Se a sua criança, o seu bebê, desperta muito até a meia-noite, precisa rever a rotina ou descobrir o que está causando aí algum desconforto. Tá certo? E aí? Ai, mas o meu bebê, a minha criança, costuma ter despertar a partir das 3, 4 horas da manhã. Desconforto. Por quê? Alguma coisa não estava legal, a roupa, a temperatura, alguma luzinha entrando no ambiente, alguma dor. Só que quando o bebê adormeceu, a nossa amiga melatonina fez com que o bebê conseguisse dormir, entrasse em sono profundo. Só que quando a nossa amiga melatonina foi embora, não tinha mais aquele relaxamento plus ali no nosso organismo, aliás, no organismo do bebê. E o que acontece? O bebê acorda por causa daqueles desconfortos. Então, nós temos, mais uma vez, a gente sempre tem que estar atento, sempre temos que observar o bebê, porque eles não falam, né? Se falasse seria muito melhor, né? Mas isso não acontece, então a gente tem que observar. É cansativo, eu sei, já tive 2, é muito cansativo. E olha que as 2 estavam juntinhas ali, ó, só 1 aninho e meio de diferença. Então as 2 ainda estavam na fase de bebê, né? Quando a segunda nasceu, a primeira ainda estava na fase de bebê, que era menor de 2 anos de idade. Então, eu sei o quanto isso é exaustivo, cansativo, tá o tempo inteiro olhando, observando, tá com sinal de sono, tá com desconforto, o que pode ser? É cólica? Gente, mas vai passar, Depois que passa os 2 anos de idade, acabam, né, os saltos de desenvolvimento, ali depois de 1 ano e meio, 2 anos, acabam os saltos de desenvolvimento, começam as birras, aí já é uma nova fase do videogame, né, quando a primeira termina, vem a outra fase mais difícil. Não é sempre assim? E por aí vai. Depois eles são crianças, aprendem a responder, adolescentes viram aborrecentes e por aí vai, né? Mas não é este o assunto aqui. Bora lá. O que então eu aconselho? Já falei muita teoria. O que então eu vou aconselhar-vos? Em primeiro lugar, se acontecer do bebê acordar, despertar, né? Aqui, quando eu falo acordar, gente, não é o acordar de manhã cedo. Eu estou falando de despertares. Tanto soneca como despertar noturno, tá certo? Então, se acontecer do bebê despertar, primeiramente, você não vai até ele. Ah, sim, não vai. Se ele estiver na dele, quietinho, deixa, ok? No caso das sonecas, geralmente as sonecas têm duração mínima, atenção, mínima, por volta de uns 40 minutos, que é o que a gente chama de um ciclo de sono, tá? Isso eu vou explicar em outra aula para vocês, mas simplificando, o sono tem 2 fases, sono REM e sono não REM. As 2 são importantes, só que uma é de sono mais superficial, então qualquer coisa acorda, e outra é de um sono mais profundo, tá? Então, para fazer esse ciclo completo, leva em torno de 40 minutos, e é o básico para qualquer pessoa descansar, principalmente um bebê, tá? Se ele acordou antes de 40 minutos, vai precisar refazer. Mas ele não dormiu de jeito nenhum.
Ok, não se estressa. Sai do ambiente, porque às vezes está em salto de desenvolvimento, é difícil voltar a dormir. Eu sei, é um bocado complicado. Se tentou uns 15 minutos, não rolou, gente, eu tô falando isso antes de 40 minutos, tá bem? Atenção, depois de 40 minutos é outra história. Mas até 40 minutos, tenta. Se viu que não vai rolar, depois de uns 15, 20 minutos, tá chorando muito, ai, tá muito irritado, não quer ficar aqui no escuro, tá chorando muito, tá muito agitado. Ok, das duas, uma. Se você tem associação de mamar, então, de peito, mete lá no peito. Afinal, bebê que não faz soneca durante o dia, faz soneca à noite. E o que são essas sonecas à noite? Despertares, tá? Então, salve as suas sonecas. Vocês têm que fazer as sonecas assim que ele der o primeiro sinal de sono. E também tem que ser satisfatória, tem que ser uma soneca de qualidade, né? Ah, hoje eu precisei sair. Ok, é uma exceção. Mas geralmente, num ambiente escurinho, alguns bebês gostam de dormir no claro. Dormiu? Escurece o ambiente, tá certo? E por aí vai. Vamos voltar ao fio da meada. Amamenta, faz o que for para tentar voltar. Não conseguiu? Sai do ambiente, espera o bebê se acalmar, se distrair, tá tudo bem, para reduzir os níveis de cortisol. E aí, volta pro ambiente e tenta fazê-lo dormir novamente, tá? Principalmente se ele for pequeno, tá bem? Até uns 6 meses, 1 ano de idade, tá certo? E vamos lá. Mas ele fez um ciclo só, mas ele fica muito chato. Claramente, ele precisa dormir mais. Então, aí vão algumas dicas. Se você sabe que teu bebê precisa dormir mais, porque ele fica muito rabugento, só com aqueles 40 minutos, 50 minutos de soneca, então o que vai fazer? Vai tentar prolongar esta soneca. Como? Primeiro lugar, teu bebê chamou, não vai. Às vezes é só oi, estou aqui, e blá, 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 ou então ele dá aquela resmungada, Calma. Dê oportunidade ao teu filho de fazer as coisas sozinho. E isto começa desde recém-nascido, ok? Desde recém-nascido. Deixa ele aprender a voltar a dormir sozinho. Isso só vai trazer benefícios para ti. Só benefícios. Ai, mas ele tá chorando. Às vezes, aprenda a diferenciar o resmungar do chorar. Com a minha primeira filha, por que eu estou a dizer isso? Com a minha primeira filha, Maria Eduarda, o que eu fazia? Mãe de primeira viagem, criança nascida em Covid, não tinha ninguém para me ajudar, para me aconselhar, era eu mesma e ela e meu marido a nos aguentar. Tinha horas que eram as duas a chorar. E aí uma vez eu escutei assim, peito cura tudo. Peito é analgésico, peito mata fome, peito é tudo. Se a criança tá com dente nascendo, é peito, porque ele é analgésico. Se a criança tá, não sei o que, peito. E eu tinha isso na minha cabeça. Teve uma hora que eu não conseguia distinguir o que era, não sabia observar. Sabe o que eu fazia? Peito. Primeiro choro dela, peito. Chorou de novo, peito. Às vezes a criança tá com uma coceira no pé e a gente mete no peito. Imagina a cabeça desse bebê. Mas, gente, eu tô com meu pé coçando, minha mãe tá me dando peito. O que tem a ver uma coisa com a outra? Mas é verdade, gente. Então aprendam, não cometam o erro que eu cometi, tá bem? Com a minha segunda filha eu já fiz diferente, eu aprendi, coitada. A minha primeira filha é minha cobaia, né? Então eu aprendi com a segunda filha. E aprendam com isso, tá bem? Dê oportunidade ao teu filho de voltar a dormir sozinho. Aprendam o que é resmungo de choro. Agora, viu que ele está ficando nervoso, que não vai ter jeito, vai acudir, porque cortisol ninguém quer, tá certo? Não nessas horas. Foi lá, acudiu. Se você sabe, se ele só fez um ciclo e precisa dormir mais, tenta fazer essa criança dormir da mesma forma que você faria, da mesma forma que você fez para adormecê-lo, tenta fazê-lo dormir. Pelo menos por mais 45 minutos, tá? Então, se ele dormiu 40 minutos, tenta mais umas 40, 45 minutos, até chegar mais ou menos 1 hora de sono, 1 hora e meia,
de sono, tá? Não dormiu? Ok, whatever. Vamos sair do quarto. Tenta antecipar a próxima soneca, porque senão vai dar ruim, tá bem? Agora, antes de você... Ai, mas ele dorme comigo no colo. Eu faço adormecer no colo. Eu faço adormecer no peito. Então, antes da gente fazer o que a gente costuma fazer, mais uma vez, dê oportunidade ao teu filho a readormecer sozinho. Tenta ao máximo não ir, porque geralmente quando a gente vai a criança se agita, é pior. Tenta dar oportunidade. Ficou nervoso? Vai até lá. Vai lá. Faça uma pressãozinha assim na barriga ou no peito. Mexa. Se ele já dorme de bruços, né, de barriguinha para baixo, sacode. Não é pra sacudir a criança, mas vai lá. Ou lá, lá, lá. Às vezes um lá, lá, lá. Ou qualquer coisa que seja calmante, né? Vamos lá, tenta não pegar essa criança no colo, tenta readormecê-lo no berço. Primeiro dia, primeira vez, segunda vez, terceira vez, quarta vez, não conseguiu. Ok, é normal. Não desistam do processo, é aí que tá o erro. Por quê? Porque a criança, ela desistiu, você vai lá, vai pegar de novo, né? Depois da segunda tentativa, aí ó, não deu certo. Tentei 2 vezes, não deu certo. Aí volta pro peito, volta pro colo e nada vai mudar. E ainda vai piorar. Por quê? Quando você for tentar de novo lá na frente, ele sabe que se ele chorar, ele vai conseguir o que ele quer. Então ele já logo vai começar a chorar. E aí você já vai ficar nervosa, vai ficar inquieta, vai ficar, ai, eu não aguento meu filho chorando. Já vai pegar de novo. E você nunca vai ficar nesse ciclo. Não estou dizendo para deixar teu filho chorar. Não é isso. Temos sempre que acalmá-lo, mas tentem primeiro acalmá-lo de todas as formas, sem precisar pegar no colo. Se precisou pegar no colo, tenta fazê-lo ao ninar. Não conseguiu ninar? Aí passa pro peito, ou dá uma madeira, ou whatever. Uma coisa também que ajuda muito são as naninhas. Coloca é uma coisa muito estranha que eu vou dizer agora, tá bem? Coloque uma naninha. O que é uma naninha? Dudu, aqui em Portugal chamam de Dudu, né? Aqueles bichinhos com paninho. Um paninho, aquelas toalhinhas, né? Com paninho fininho. Atenção, não é qualquer pano, tá bem? Que pode ser naninha. Porque tem uns panos que são muito grossos, na cara pode sufocar. Outra coisa, tamanho da naninha, sempre pequena, que não cubra o rosto do bebê. Às vezes um bichinho, qualquer coisa que consigam meter aqui no meio do peito ou aqui embaixo, né? Geralmente no meio do peito é melhor, porque pega bem o nosso cheiro. E aí quando o bebê estiver, desamamentar, ou alimentá-lo, ou alguma situação que esteja próxima do bebê, mantenha a naninha ali com ele, né? Para ele ir pegando, ir conhecendo. Quando ele estiver a brincar, dê a naninha. Quando ele for pro berço, dê a naninha. Coloque a naninha presente em todos os momentos da vida dele. Principalmente nos dormires, atenção, principalmente no dormir, porque ele vai associar a naninha ao dormir, tá? E isso é excelente porque se ele acordar, pega a naninha para voltar a dormir, tá certo? Uma outra técnica, às vezes a criança, você sabe que deu 40 minutos, a criança já vai acordar. Se antecipe, técnica da gelatina. O que é isso? Desculpa. Nada mais é do que, se ele vai acordar depois de 40 minutos, entre no quarto com 30 minutos de soneca. Fica lá, quieta, imóvel. Viu que o bebê já está próximo de acordar? Já antecipa. Mexe no bumbum dele ou na barriguinha. Mexe. Como se fosse uma gelatina, balança, mas não cai, sabe? Sempre isso. Técnica da gelatina. Geralmente funciona, tá? Óbvio, às vezes não na primeira, não na segunda, mas geralmente funciona, ok? Lógico, não vai fazer isso na hora que o bebê acorda. Pode ser que funcione, pode ser que não. Mas quando você consegue se antecipar, é legal, tá bem? Algumas vezes funciona, com algumas crianças funciona. E, gente, então, finalizando, vamos fazer um apanhado aqui geral.
Mais ou menos é isso. Então, criança chorou, precisa dormir mais, não atende de primeira. Começou a ficar nervoso, realmente não dá mesmo, vai ter que ir até lá. Entra, tenta ao máximo fazê-lo readormecer ali onde ele tá. Não conseguiu? Pega, mas não saia do quarto antes de 1h30, tá bem? Para ele ir acostumando que aquele período é o período que ele tem que dormir, tá? E tentem ao máximo, o máximo que puderem fazer que ele fique no berço, tá? A cada despertar dele, nós pegarmos ao colo, ele vai entender que esta é a forma de readormecer. E ele vai sempre te requisitar, sempre te chamar. Então isso tu não estás a ensiná-lo. E tu estás a te auto-sabotar. Porque isto depois vai começar a se queixar. Eu não consigo fazer nada nas sonecas dele, toda hora eu tenho que ir lá. Ai, ele acorda 500.000 vezes por noite. Por quê? Ele não consegue voltar a dormir. E a gente também não prestou atenção ali naquela lista, né? Dor, desconforto, salto, dente, fome para os menores, né? Ou então não se alimentou bem durante o dia, tem fome à noite. Criança que se alimenta bem durante o dia, à noite não tem fome, né? Não acorda por fome. 99,9% dos casos. Tá certo, pessoal? Bom, espero que vocês tenham gostado, tá bem? Qualquer dúvida, me chamem, me mandem perguntas, tá certo? Isto aqui, lembrando, isto aqui é um apanhado geral, tá? Eu estou tentando ajudar vocês, mas de uma forma geral. Cada bebê é único, cada pessoa é única. Cada bebê dorme de uma forma diferente, aceita as coisas de forma diferente. E é muito importante que essas rotinas e esses despertares sejam tratados por uma terapeuta de sono, por um profissional, né? Uma terapeuta de sono capacitada. Por quê? Porque a gente consegue analisar a rotina, descobrir, chegar na causa do despertar, podemos analisar se as sonecas estão corretas, o tempo de soneca, a duração das sonecas, o que pode causar esses despertares, por que ele está a acordar tanto à noite, ou por que ele acorda à noite. Se às vezes as mães estão muito inseguras, ficam ali há uma super proteção muito grande, e isso é passado para o bebê, ok? Principalmente nós que tivemos bebês ou que engravidamos na era Covid, lá na bomba Covid. Ok? Foi uma época de muitas incertezas, nós ficamos muito inseguras, com muito medo. Há muitas crianças hoje que nasceram nesta época que têm problemas de sono ou apego inseguro, que é uma outra coisa que uma outra aula para vocês. São muito ali grudadas e as mães são muito assim, ursas. Nós temos que proteger nossos filhos, mas cuidado para isso não virar uma super proteção e estivermos a travar, a barrar o desenvolvimento deles, tá certo? Isso é pago para outra hora. Qualquer dúvida, o que vocês precisarem, me chama, tá bem? Agenda aberta, podem me procurar, marcamos uma mentoria, tá? Um beijo, pessoal, até a próxima.